Oi pessoal, tudo bem? Hoje a tia Luciana tá diferente, né? Hoje quem vai dar religião é a tia Cris, tá? E conforme, porque a tia Cleide deu aula de artes, e aí eu vou dar aula de religião essa semana, tá? E aí conforme a gente for terminando o conteúdo de arte desse bimestre, eu vou ficar revezando com a tia Luciana, tá bom? Então vai ter vezes que vai ser a tia Luciana que vai dar aula de religião, vai ter outras vezes que vai ser a tia Cris. Sei que vocês estão acostumados com a tia Luciana ela talvez explique melhor, não sei. Mas eu vou tentar explicar, tá? Também. Vai dar tudo certo. A gente vai fazer página 40 e 41. E eu tava dando uma olhadinha aqui, que na última aula a gente falou sobre a liberdade, né? Que nós somos livres para fazer o que a gente quer, para a gente ter nossas escolhas, mas a gente tem que saber usar essa liberdade, correto? Então eu sou livre, eu posso falar o que eu quiser para quem eu quiser. Eu sou livre, eu posso sair a hora que eu quiser para rua. Eu sou livre, eu posso andar com um carro e não respeitar as leis. Não. Você tem que saber usar a sua liberdade da melhor forma, tá? E sempre cumprindo as regras, tá? E aí nós temos, né? Para a gente ter a liberdade hoje, muitas pessoas lutaram para que a gente chegasse e tivesse as coisas que a gente tem hoje, os direitos que nós temos hoje, tá? E aí nós temos aqui, ó, crescer com valores. Para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, em 1990 foi criado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado ECA. Nele há um artigo que trata da questão da liberdade. Leia o texto a seguir e encontre as palavras destacadas no diagrama, tá? De acordo com o artigo 16 do ECA, ter direito à liberdade é poder ir e vir em espaços públicos e comunitários, expressar sua opinião, praticar sua crença ou culto religioso, brincar, praticar esportes e se divertir, participar da vida familiar e comunitária. Então, primeiramente, a gente vai procurar essas palavras no diagrama, tá? A palavra brincar, crença, liberdade, família e opinião, tá? Ir e vir de espaços públicos e comunitários, você poder passear em praças, em shoppings, né? É um direito que as crianças têm, tá? Expressar sua opinião, falar o que você sente, do que você gosta, tá? Isso é um direito também que você tem. Sempre com respeito ao outro. É importante a gente respeitar a opinião do outro. Do mesmo jeito que você tem direito de expressar a sua opinião, o outro também tem direito de expressar a opinião dele. O que não significa que você tem que aceitar o que ele fala e ele não tem que aceitar o que você fala, tá? Muitas vezes as confusões, as brigas acontecem porque a gente não sabe respeitar a opinião do outro, tá? Então, assim, a partir do momento que eu tenho o direito de opinar, que eu sou livre para falar aquilo que eu acho, eu tenho que entender que o outro também tem esse direito e eu preciso respeitar. Por isso que às vezes tem um monte de briga, né, no Facebook por causa de política, por causa de alguma coisa que aconteceu, por causa da pessoa que vai fazer propaganda para uma revista, né? E aí um fala o que acha, o outro fala o que acha. Os dois têm o direito. Mas o que acha isso, né? Acha que o outro é errado e acha que o outro tem que achar o que ele quer. E não é assim, a gente tem que saber respeitar. Não, mas o que eu acho é o certo, mas o que o outro acha também é. E a gente tem que respeitar. A partir do momento que a gente respeita o outro, né, a gente vai poder brigar para que ele respeite também o que nós pensamos, tá bom? Praticar sua crença ou culto religioso. Cada um tem o direito de ter a sua fé, né? Seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela espírita, seja ela budista, seja ela messiânica, tá? Existem vários tipos de religião, né? E a partir do momento que aquilo te leva para o bem, para praticar o bem, para saber o que é correto, né? Porque a gente sabe que tem coisas que são certas e coisas que são erradas,
né? Nossa família ensina isso, né? E quando a gente vai a um culto, quando a gente vai a uma missa, né? Quando a gente vai numa reunião, né? De um determinado grupo, a gente sabe que os líderes religiosos, eles vão falar isso pra gente também, tá? E a gente precisa respeitar no que o outro acredita, na fé da outra pessoa. Você não precisa fazer o que ele faz, você não precisa ir no mesmo local religioso que ele frequenta, mas é importante você respeitar, tá bom? Brincar, praticar esportes e se divertir. Isso é um direito que nós temos também. Eu falo nós, né? Vocês, eu também tenho direito de brincar, me divertir, não tem? Participar da vida familiar e comunitária, tá? Então, todos esses são direitos das crianças, tá? A criança, é claro que quando a gente é criança, a gente tem o direito de opinar naquilo que a família está fazendo, né? A opinião da criança, ela vai ser ouvida. Se ela vai ser feita, aí o pai e a mãe que vai decidir, né? À vontade, né? Ah, eu quero ir no shopping. Beleza, o pai pode ouvir a sua vontade, mas ele vai fazer se for possível para ele, né? Então a gente tem que compreender isso. Agora tem uma história aí, ó, cristãos na história. O Egito foi um dos primeiros locais em que o cristianismo desenvolveu uma maneira de viver separada do mundo e da vida comum, o monasticismo. Pessoas que desejavam viver uma vida simples e dedicada às orações retiravam-se para o deserto, onde viviam sozinhas. Ao passar do tempo, começaram a viver em grupos que, além de oração e do estudo, praticavam o aconselhamento de pessoas e realizavam trabalhos pelos necessitados. Nesses locais, chamados de mosteiros, vivem monges e monjas que dedicam sua vida exclusivamente ao estudo e ao serviço de Deus, tá? Aí tem uma moradia monástica do Vale do Cédron, no deserto da Judéia, tá? Então, existem pessoas, né, que dedicam a sua vida a uma vida religiosa. Elas abdicam, elas escolhem servir a Deus, servir as outras pessoas e não casam, tá? Elas têm família? Têm família, né? Mas elas não casam, elas estudam, elas têm a religião, né? E ajudam ao outro, né? Então, assim, é uma opção religiosa delas que a gente tem que respeitar? Tem que respeitar. Ai, tia, mas eu não sei como as pessoas conseguem ficar sem casar, sem ir na festa, sem fazer isso. É uma opção que a pessoa teve e a gente precisa respeitar, né? E até admirar, porque ela abriu mão, de repente, de uma vida de comum, vamos dizer assim, né? Para uma vida de estudo, para uma vida religiosa, para se dedicar ao outro, tá bom? Então, seguindo na página 41, nós temos missão e compaixão. Em nosso dia a dia, com pequenas atitudes, podemos demonstrar nosso senso de justiça. Veja situações de injustiça na primeira coluna e relacione as ações que podem combatê-las na segunda coluna. Então, pobreza. Como é que a gente pode trabalhar, né, a pobreza? Nós temos 4 opções. Promovendo a paz, trabalhando por um mundo mais justo economicamente? Sim. Então, número 1, vamos marcar. Número 1, trabalhar por um mundo mais justo economicamente. Número 2, brigas e desentendimentos. Como é que a gente vai fazer? Promovendo a paz, né? Então, vai ficar lá em cima, número 2, promovendo a paz. 3, egoísmo. Egoísmo é quando a gente quer uma coisa só pra gente. A gente só pensa na gente, a gente não pensa no outro. Por exemplo, tem uma pizza gostosíssima, tá lá na mesa e tem um monte de amigo para comer, que vai chegar na sua casa. Aí você vai comer a pizza toda, não deixa para ninguém. Você foi o quê? Egoísta, só pensou em você, na sua fome e na vontade de comer sua pizza e esqueceu que tinha uns amigos que iam chegar para comer também. Isso é uma forma de ser egoísta, isso é errado, tá? Então, como é que a gente combate o egoísmo? Promovendo a solidariedade, que é o que? Ajudando o outro, sendo solidário, tá? A gente não tem que pensar só na gente, tem que pensar no outro, tá? Por exemplo, chegou a quarentena. Ai, que droga, eu tenho que ficar dentro de casa, eu não posso sair, tenho que botar essa máscara que me sufoca, isso é muito ruim e tal. Você está sendo egoísta.
que quando você não coloca máscara, primeiro você está se prejudicando, porque se alguém tiver doente, pode passar para você. Segundo, que se você tiver qualquer coisa, você pode passar para o outro. Então, você está sendo egoísta. Você não está usando a máscara porque te sufoca, mas você não está preocupado se o outro pode pegar alguma coisa, né? E quando a gente estava dentro de casa, era horrível. Né? Hoje em dia a gente ainda consegue fazer uma atividade ao ar livre, a gente já consegue dar uma voltinha de carro, o shopping já está abrindo, né? Mas o ideal é a gente só ir se realmente precisar, enfim. Quando você fala, vou no shopping todo dia porque eu adoro shopping, você está sendo egoísta, porque você está deixando o shopping mais lotado e fica mais perigoso para passar, de repente, algum tipo de vírus para outras pessoas. Então, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro, tá bom? Essa quarentena, ela faz a gente pensar muito sobre isso, né? Que a gente, às vezes, tem que pensar, às vezes não, sempre, a gente tem que pensar muito no outro. E muitas vezes a gente pensa só na gente, né? Tipo, videoaula é muito chata. Eu não gosto de assistir a videoaula. Você já pensou que aqui do outro lado tem alguém que está se esforçando e tentando dar o melhor para passar para você, né? Imagina se alguém que está do outro lado aqui da tela, né? Imagina que você está falando que a videoaula é chata ou que você passou aí mais rápido para frente. Deus está vendo. Tu passa assim, o negócio passa. Essa videoaula tá demorando muito. Peraí, pá. Ela continua falando. Pá, passa pra frente. Pá, já passou. Deixa eu ver aqui essa parte, mostrou do livro. Deixa eu copiar. Deus tá vendo. Não pode, tá? Não faça isso. Tenho certeza que você nunca fez isso. Você já fez isso? Não, né? Espero que não. Então, vamos seguir. Passa adiante. Vambora. E desemprego, né? Anunciar a esperança. Nessa época aí também de quarentena, né? Que estamos terminando, esperamos que isso acabe logo dessa pandemia, o desemprego é algo que ficou, infelizmente, muito em alta, né? Por quê? Porque muitas profissões ainda não voltaram, algumas já voltaram e outras não. Nós, professores, já voltamos, nós nunca paramos, na verdade, mas trabalhamos de forma diferente. Mas tem outras profissões, né? Os músicos. Tia, mas tem live. Beleza, o cantor, ele tem uma situação melhor do que o músico, que o guitarrista, que o baterista, né? Porque o cantor, ele faz uma live ali e continua fazendo o trabalho dele. Mas quem era músico, que trabalhava com ele, que ganhava a cada show, não tem show, como é que ele vai receber? Né? Uma pessoa que trabalha em hotel, né? Como é que vai trabalhar no hotel, na gerência de um hotel, se os hotéis estão fechados, né? Então, assim, muitas profissões já voltaram, algumas nem pararam, médico, enfermeiro, né? Enfim, não pararam. E outras profissões já voltaram, mas algumas ainda estão paradas. Então, a gente tem que pedir muito a Deus que isso acabe logo para que todo mundo volte e tenha a oportunidade. Tá? E mesmo quem estava assim, de repente, antes da quarentena, tem uma oportunidade, tá? Então, por isso que está falando aqui sobre anunciar a esperança de dias melhores, tá? E aí ficou assim, 2, 1, 4, 3. Momento de interioridade. Mesmo com as leis garantindo o direito à liberdade, muitas pessoas sofrem de alguma maneira com desrespeito a esse direito. Sente-se confortavelmente e ouça a história que o professor vai contar sobre uma menina que precisou lutar sobre sua liberdade.